Recentemente teve os retornos de CM Punk à WWE. E até então, desde que CM Punk retornou, muito tem sido discutido a respeito do seu retorno. Até porque, até então, está sendo uma incógnita. CM Punk pode trazer problemas à WWE ou pode ajudar bastante a companhia. É por isso nesse vídeo eu vou comentar aqui a respeito dos pontos positivos e os pontos negativos que CM Punk pode trazer à WWE nesse seu retorno. Antes de começar, claro, gostaria que vocês deixassem seu like no vídeo, eu sei que no canal, se inscreva. Começando aqui com um ponto positivo, que no caso são as storylines. Esse é um dos, ou se não, o principal motivo pelo qual a WWE trouxe de volta CM Punk. Até porque, se tem uma coisa que CM Punk pode muito agregar a WWE nesse retorno, são em quesito storylines. CM Punk é um cara que tem promos muito boas, então ele pode agregar muito a WWE. E sem contar o seu personagem completamente imponente e carismático para o público. Portanto, o CM Punk pode agregar muito questões de storylines. Até mesmo lutadores que estão aí meio que embaixo da WWE, mesmo estando tendo um destaque. Como por exemplo o próprio Seth Rollins, que vem sendo muito criticado. E esse tal retorno de CM Punk pode trazer até uma heel turn de Seth Rollins. E pode trazer também uma rivalidade entre os dois, que muitos gostariam. Ou até mesmo rivalidade com o Logan Paul, por que não? Até porque estão só dois caras aí que tem personagens com egos muito grandes e que promam muito bem. Então poderia render grandes promos e uma grande rivalidade para a WWE. E sem contar que a WWE já meio que iniciou o seu caminho para o WrestleMania, o Road to WrestleMania. E estamos a caminho do Royal Rumble também, a WWE já começou a anunciar isso nas redes sociais. Portanto, seria muito proveitoso para a WWE utilizar o CM Punk nessa caminhada para a WrestleMania, o que daria para a mesma uma alta audiência. Trazendo um ponto negativo, eu vou trazer aqui o quesito de combates. CM Punk já está numa idade bastante avançada, e como vimos ali na sua passagem pela All Elite Wrestling, ele não tá nessas coisas em ringue, e ele não teve altas melhorias. Portanto, no ponto de combates, CM Punk ele não poderia agregar muito à WWE. E antes de ter seu primeiro combate da WWE depois desse retorno, ele precisaria ficar um certo período no treinamento, para não ocorrer os problemas que ocorreram na All Elite Wrestling nos seus combates. Trazendo um ponto positivo de CM Punk e a WWE, a gente tem a questão da audiência. O CM Punk, desde que ele voltou à WWE, ele trouxe muita audiência para a mesma. E não só isso, eu também englobo nesse ponto de audiência a parte das vendas, porque CM Punk ele tornou o Survivor Series um dos melhores pay-per-views massivos da história no quesito do Survivor Series, e sem contar os vários temas que ele trouxe para o Raw, também o aumento da audiência para o Raw, as vendas aí de produtos que ele trouxe para a WWE, um retorno bastante lucrativo que até então todos comentam sobre como a WWE utilizará o CM Punk, e sem contar a possível derrubada da All Elite Wrestling com esse retorno de CM Punk. Até porque depois de um retorno bastante flopado de CM Punk à Elite, ele deve estar retornando a WWE com sangue nos olhos para poder derrubar a concorrente. Portanto, será algo bastante lucrativo a WWE em quesito audiência e lucros. E aí, trazendo um ponto negativo, a gente tem o ponto que o pessoal mais levanta a respeito do Punk, que no caso a gente tem as brigas. Porque CM Punk, ele é um cara que muitas vezes ele acaba por não aceitar muito bem as coisas. E foi justamente esse motivo pelo qual o CM Punk acabou saindo da WWE no passado. Uma briga que ele teve com o Vince McMahon com o Triple H, até porque os planos para CM Punk era que ele enfrentasse Triple H na WrestleMania. E ele não queria isso, ele queria ser main event de WrestleMania. E daí aconteceu que tentou aquela confusão que vocês sabem, e CM Punk acabou por sair da WWE. E isso pode acabar se repetindo nesse seu retorno. Porém, deixo um adendo aqui nesse ponto negativo, uma ressalva minha, que a gente está numa nova era. E aí a gente tem um Triple H no comando da equipe criativa, e também a gente tem principalmente uma TKO, que querendo ou não, a TKO é a chefe do Triple H. Eles estão assim no Triple H, e como eles já demonstraram aí em alguns momentos, a TKO chega a ser uma empresa até mais séria do que o Vince McMahon. Isso se comprovou muito porque o próprio Vince McMahon chegou a ser afastado do controle da equipe criativa depois de longos anos estando lá. Então esse pode ser um ponto aí bastante negativo aí em relação ao Punk, porém ele poderia ser cortado pela raiz por conta da TKO ser uma empresa bastante rígida. E daí eu vou trazer também um ponto negativo e também ao mesmo tempo positivo. A gente tem um CM Punk sob o comando Triple H, porque durante anos o CM Punk, quando ele estava na WWE,
ele estava no comando de Vince McMahon. Ele nunca esteve na WWE com o Triple H estando no controle da equipe criativa. E como vocês bem sabem, o Triple H aparentemente está com uma boa relação com o CM Punk. Eles conversaram por telefone e se decidiram. Até tiraram fotos juntos, diga-se passagem. Então pode ser que essa relação boa entre os dois traga coisas muito boas para a WWE. Isso também pode ser um pouco negativo, porque o CM Punk pode começar a usar essa amizade, entre muitas aspas, que ele tem com o Triple H atualmente, para conseguir privilégio na WWE. Mas como eu falei anteriormente, vou voltar a frisar, a gente tem acima do Triple H a TKO, que, como eu já demonstraram algumas vezes, é uma empresa que aparenta ser bem mais rígida do que o Vince McMahon era no passado.